Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Opinião, este espaço democrático aqui na TV Assembleia que discute os mais variados temas de interesse da população. O nosso assunto de hoje é literatura. Nosso convidado é o escritor e dramaturgo Saulo Ribeiro. Sócio da editora Cousa, Saulo vai explicar para a gente como anda o mercado editorial capixaba. Seja bem-vindo, Saulo. Obrigado, Wanderlei. Obrigado às pessoas que nos assistem. Bom, Saulo, então, o mercado capixaba, a gente sabe que a literatura não é um mercado fácil, é um mercado difícil. E como é que está essa situação do mercado aqui no Espírito Santo? Bem, Wanderlei, a questão do mercado editorial ela anda complicada no Brasil. E no Espírito Santo ela anda complicada também. A única coisa que é diferente é o seguinte, que a crise no Espírito Santo sempre existiu e sempre foi muito, muito pesada. Editar livro no Espírito Santo, escrever livro no Espírito Santo e publicar sempre foi muito difícil, sempre foi muito complicado, muito mais do que a realidade nacional. Acho que a realidade nacional e sua crise, eles chegam até o Espírito Santo e encontram alguém que já está calejado nisso, né? Alguém que já sabe como lidar com esse momento, com essa estrutura de crise, né? E inovando sempre para poder conseguir fazer livro e chegar ao público. E o que dificulta esses escritores colocarem a sua produção no mercado? Pois é, a grande questão no Espírito Santo, a meu ver, é a distribuição. É esse que é o grande gargalo da produção, porque se nós formos pensar em termos da produção do livro em si, né, nós vamos ver que existem recursos disponíveis. Se você pega só a Grande Vitória, nós temos a Lei Rubem Braga da capital, que patrocina a edição de livros com recursos públicos. Nós temos em Vila Velha uma lei de incentivo, né, com o mesmo caráter, além de outras artes, mas também existe o segmento de literatura, né? Em Cariacica nós temos a outra lei, né, que é a João Bananeira, e na Serra nós temos uma outra lei que é a Chico Prego. Então, quer dizer, só na Grande Vitória, olha só quantas leis de incentivo recebem projetos de literatura e financiam esses projetos. No interior, Cachoeiro de Itapemirim também tem uma lei Rubem Braga também, né? Então, se a gente for pensar em quanto essas prefeituras investem via evasão de impostos, né, nessa produção, a gente vê que existe um valor que está sendo, um valor considerável sendo investido. Se edita muito no Espírito Santo, inclusive, né? Existe muito livro. Você pega os jornais, sempre tem lançamento de livro, né? Porque existe esses recursos disponíveis. Mas um problema que acontece aqui, inclusive em relação à visão do poder público em relação a isso, é que o fazer livro, o editar livro, se torna a única política, sendo que a gente deveria investir numa política de circulação literária. A gente tem que começar a pensar que política para livro não é só fazer livro, não é só tirar livro de gráfica, não é isso. Política para livro é fazer o livro circular. E quando a gente fala de fazer o livro circular, a gente está falando de fazer o escritor circular também. A gente tinha que ter os corredores para fazer circular essa produção literária, com o escritor indo a vários lugares, falando sobre seus livros, falando sobre o seu processo de escrita, né, falando sobre o mercado editorial. Então, assim, eu acho que o poder público tem que acordar um pouco para isso, para a questão de que livro, né, não é só o objeto livro. Fazer política para livro não é só pensar o objeto livro, é pensar em como circular com isso. E a editora Cousa, um dos focos é justamente a distribuição, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da editora, quando ela surgiu e também esse investimento de vocês para facilitar também que o autor coloque o produto no mercado. Claro. Bom, a editora Cousa, ela surge assim de uma maneira quase que, né, eu não vou dizer que é uma brincadeira, mas a gente não queria fazer livro, não era esse o nosso objetivo. Nós surgimos em outubro de 2009. Qual foi a questão? Eu sou dramaturgo e tenho uma peça em parceria com Vinícius Piedade, que é um ator paulistano, e nós estreamos essa peça lá em São Paulo, no Centro Cultural de São Paulo, em março de 2008, e a peça começou a viajar ao Brasil depois e até hoje ela viaja com muito sucesso pelo país todo, até fora do país também, está editada na Alemanha, enfim.
Quando a gente fez uma circulação da peça pelo Espírito Santo, naquele mês de outubro de 2009, de acordo com o projeto financiado pelo edital de circulação da Secretaria de Cultura do Estado, né, por aquele projeto eu iria junto com a peça, porque um dos focos era a difusão da dramaturgia também. E, geralmente o dramaturgo nunca vai junto com peça, né? O dramaturgo ele é mais um elemento na composição de um espetáculo que é muito maior do que só o texto, né? Então o dramaturgo, assim, depois que ele entrega um texto, ele some de cena, né? Ele senta na última fileira lá para assistir o espetáculo e, inclusive, sai até um pouco mais cedo com medo, às vezes, da reação. Porque quando é boa, a culpa é do diretor e do ator. Mas quando é ruim, pode ser culpa do dramaturgo, né? É quase uma situação igual a do goleiro no futebol. É, mais ou menos isso. Então, a gente ia circular e pela primeira vez eu tinha essa experiência de circular junto com o ator. De depois da peça fazer os debates sobre a peça. E aí, tipo, a gente pensou assim, por que não fazer um livro com o texto da peça? Para que eu tivesse algo para discutir com as pessoas que estavam lá, algo que ficasse também para elas lerem depois a peça, etc. Então, o Rodrigo Caldeira, que é o meu sócio, que é poeta, o Rodrigo ele já tinha uma experiência de fazer livros em casa, ele fazia livros artesanais. Era um hobby que ele tinha. Né? Você, quando mandava um livro para o Rodrigo ler, um original, ele não lia, ele imprimia aquilo direitinho, encadernava, criava uma capa, lia, fazia as considerações, depois te entregava uma boneca artesanal pronta e bonita. Né? Quase que uma poesia, né? A própria embalagem do livro. Exatamente. Aí eu falei, Rodrigo, vamos fazer então umas edições que eu possa levar comigo, então, que alguns lugares eu deixe alguns, tal. Aí quando a gente viu que ia dar muito trabalho fazer 50, 100 exemplares de maneira artesanal, a gente não teria tempo para isso, então a gente pensou em usar gráficas. Né? A gente não tinha pensado nem fazer o livro em gráfica antes. Então a gente usou gráfica, imprimiu um livro. Nós não estávamos acostumados a essa questão de mercado editorial, de editora, de nada disso. Né? Vocês tinham um sonho... Não, a minha questão era circular com o espetáculo Cárcere e ter o livro do espetáculo. E o do Rodrigo inclusive o Rodrigo não queria nem saber de gráfica no começo, porque o projeto era artesanal. E quando a gente tirou da gráfica aquele monte de livro, a gente viu que não era tão difícil e a gente de repente se deparar com aquela quantidade de livros que a gente tinha pensado, que a gente tinha visto só no computador, visto só uma boneca. A gente falou assim, nossa, que legal. Então, eu levei o livro para circulação, a gente já criou o livro com esse selo, Cousa, que já é a mesma logo desde o começo. Né? E aí, quando voltou disso tudo, a gente ficou tão entusiasmado com essa coisa, com essa Cousa, que a gente falou assim, vamos montar a editora mesmo? A gente montou uma editora. Com CNPJ, com tudo certinho e tal. Daqui a pouco apareceu o livro do Danilo Ferraz, A Fábrica. A gente fez o Danilo Ferraz, A Fábrica, está esgotado o livro. Né? Depois apareceu o Wilson Coelho, com Maomé Vai à Montanha. Depois apareceram outros escritores. Né? E aí a gente chegou a 11 livros com menos de 3 anos, que a gente vai fazer 3 anos em outubro agora. E nós editamos 11 livros nesse período. Que maravilha, né? Saulo. Agora, a questão do foco na distribuição. Como é que vocês estão trabalhando essa coisa de tentar facilitar a entrada do produto no mercado? Pois é. A primeira questão que nós pensamos sobre isso foi a questão do próprio livro. O livro, ele não basta que ele seja bem escrito, não basta que ele tenha uma consistência de produto e que ele foque o seu público específico ou não tal. Não basta que ele seja coerente com essas questões apenas. Né? A nosso ver, o livro também tem que ser atrativo em termos de design. O livro tem que ser bonito, o livro tem que ter uma qualidade de impressão, né? Uma qualidade de fonte, enfim. Nós pensamos primeiro o livro, assim, primeiro quisemos o seguinte, que nosso livro ele fosse tão bom e tão bonito quanto qualquer livro de qualquer grande editora. Essa foi a primeira questão. E a segunda foi estruturar um canal que levasse a gente para o país, mesmo que a gente não tivesse os mesmos recursos que as outras editoras têm. Então a gente investiu num site, o www.cousa.com.br,
mas você também acessa como www.editoracousa.com.br, os dois domínios são nossos. E nesse site você tem acesso às obras, acesso à biografia dos autores e, principalmente, você tem possibilidade de comprar esse livro em qualquer lugar do país, usando cartão de crédito, boleto bancário, né? Nesse site existe uma coleção de e-books em que alguns livros da editora estão disponibilizados em e-book. No caso, por enquanto, só tem um, que é o meu. Mas nós já começamos a lançar especificamente e-books também. Nosso último lançamento, inclusive, não é um livro em papel, é um livro em e-book, que é o Rodapés, do Erli Vieira Júnior, né? Então a gente pensou primeiro nessa parte virtual, porque aí a gente se equiparou a qualquer grande editora que tem seu site de vendas, ou a qualquer grande site de vendas de livro. Porque a ferramenta que eles têm, nós também temos. A forma que eles conseguem chegar, nós também chegamos, né? Essa que é a grande vantagem da tecnologia. Um micro editor aqui do Espírito Santo, com esse tipo de investimento, ele se equipara a grandes empresas que possuem essa estrutura. E a segunda foi focar o nosso público também aqui no Espírito Santo. Então, a distribuição para as grandes redes de livrarias do Espírito Santo, né, lojas importantes no Espírito Santo, também recebem nossos livros. E nós, inclusive, fazemos... vamos começar agora a pensar um pouco mais isso, mas nós começamos a fazer até evento nas livrarias com o objetivo de dar uma certa vida aos livros que estão lá. Né? Que não basta, às vezes, eu deixar meu livro lá, porque ele vai ficar numa estantezinha empoeirada, naquele cantinho lá, e o leitor, às vezes, vai passar despercebido por ele. Então, nós começamos a fazer eventos nas livrarias para chamar a atenção para os livros da nossa editora que estão lá. A internet acaba ajudando, né, por um lado, a internet ajuda muito. Hoje, fazer livro, distribuir livro, é impensável hoje sem internet. A gente consegue chegar ao nosso público em grande parte através dela. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Na sequência, voltamos com a entrevista com o escritor e dramaturgo Saulo Ribeiro, que está falando sobre o mercado editorial capixaba. Estamos de volta com o programa Opinião. Nosso entrevistado de hoje, o escritor e dramaturgo Saulo Ribeiro. Nós estávamos falando no bloco anterior a respeito do impacto da internet na produção literária. E tem toda aquela discussão, Saulo, aquela polêmica em relação ao tablet e o formato convencional do livro. Você acha que o tablet pode ser uma ameaça ou ele acaba ajudando a divulgação literária? Pois é, Vanderlei. Na editora, a gente trabalha com a ideia de que o livro papel é igual ao rádio. Ele vai interagir com outros formatos, ele vai se modificar de alguma forma, mas o livro papel ele não desaparece nunca. Nós costumamos fazer agora edições menores em papel, inclusive, menos exemplares, e nossa ideia é de amplificar o alcance dessas obras através dos e-books, utilizando a estrutura virtual, né? Mas nós achamos assim que o e-book só vem ajudar, né? Nós vivemos um processo de fragmentação da leitura, né? Um processo em que as pessoas, às vezes, são tantos livros disponíveis, tantos escritores aparecendo, tantos escritores produzindo obras, né? Algumas obras mais interessantes, outras obras menos interessantes, mas existe um processo de fragmentação tão grande, né, que a gente às vezes perde um pouco até a referência de saber, nossa, aqui, peraí, eu estou lendo o livro de quem mesmo agora, né? Ou então tipo de um escritor novo conseguir romper barreiras e chegar a muitos leitores. Isso cada vez é mais difícil. Só que a gente vê que através das redes sociais, através dos blogs, esses e-books eles podem entrar numa estrutura e numa distribuição, de distribuição, que se torna muito interessante para a nova literatura que vem sendo produzida, né? Então, na nossa opinião, não desaparece. Os dois formatos vão conviver muito tempo, né? E aí isso chama outro debate também que a gente tem que pensar atualmente. Qual que é o papel do escritor atualmente na sociedade?
né? Como que esse escritor vai chegar a seu público, né? Como que essa obra vai ser financiada e como que ela chega a seu público. A nosso ver, a tendência que a literatura toma e a produção editorial toma é muito parecida com a da música, talvez. Em que, de repente, se as gravadoras faziam seus discos, faturavam o dinheiro em cima deles e os artistas ganhavam bem menos, né? E, de repente, esse modelo explodiu, porque os artistas perceberam, não, é o show é o show que paga as minhas contas, é o show que me traz retorno financeiro. E aí, hoje em dia, muitos já disponibilizam para download gratuito os seus álbuns na internet, suas músicas, né? E até fenômenos pop distribuem um disco, às vezes, em show, gratuitamente. Por quê? Porque, na verdade, ele percebe que não é o disco que ele vende. O que ele vende é um trabalho que é maior do que um simples produto que está ali né, na mão da pessoa. Na literatura, a gente acredita que esse é um caminho, talvez não seja o único, mas é um dos caminhos de uma nova produção hoje. Cada vez mais a gente pensa, hoje em dia, que o escritor não vai se sustentar vendendo livro. Nem o que vende mais livro, nem o que vende pouco livro, né? Ele precisa também se vender, entre aspas, né? No sentido corporal, mas no sentido de que a produção editorial ela tem que abarcar uma produção cultural, né? Tem que existir eventos, leituras públicas, em que eu faça esse escritor circular e que ele tenha alguma renda com isso, né, através desses processos. O nosso foco hoje com o livro, ele não deve ser o foco simples de mercado editorial, simplesmente mercado editorial. Não, não é esse. O nosso foco, ele tem que ser o modelo das artes cênicas, por exemplo, em que eu faço a captação de recursos para criar um espetáculo, depois eu faço uma captação de recursos para fazer circular um espetáculo, né? Teatro é uma coisa cara, a gente sabe que às vezes só com verbas privadas você não consegue isso, você depende muito do poder público ainda para fazer chegar às pessoas, né, essa produção. Então a gente vê que o modelo da literatura ele tem que seguir um pouco o modelo do cinema de produção e de circulação, um pouco o modelo das artes cênicas de produção e circulação. É isso que a gente tem que focar. Não é mais, fiz um livro, está na livraria, cumpri meu papel. Não é esse. Você falou aí sobre novos escritores. Como é que está o surgimento de novos talentos? Tem tido muita procura na editora Cousa, novas pessoas procurando a editora para lançar livros. Você citaria alguns talentos? Claro, Queria que você falasse um pouquinho disso. Essa questão é interessante, porque eu nunca, assim, no último ano, eu não tinha ideia de que tinha tanta gente produzindo, e não é produzir um conto ou outro num blog, não, produzindo obras mesmo, livros de contos, romances, obras poéticas, e tão grande quantidade, gente de todas as idades. Quando eu falo novos escritores, eu estou falando não só dos, né, das pessoas que estão aí 20, 25, 30 anos, eu estou falando de novos escritores, né? E a gente não tem como dar vazão a isso só com a editora. Quer dizer, nós somos uma editora que não... O que a gente tem recebido de proposta, a gente não consegue dar vazão a tudo que a gente tem recebido. E propostas boas, né? Nossos últimos 4 livros, por exemplo, né? Até mais Inclusive, 4. você está com alguns livros aí, aqui, ó. Tem alguns que você destacaria, gostaria de falar? Por exemplo, de novos escritores. Esse tem aqui, por exemplo... O Cleibson Freitas, que é de Cariacica, né? Primeiro livro de contos dele, o Óvulo e o Ovo Tudo de Novo. Já é um contista que já surge com uma consistência de texto interessantíssima. Tenho aqui a Aline Dias, né? A Aline Dias tem menos de 25 anos, surge com O Vermelho, que é uma novela, já com uma consistência, já com um processo de escrita interessantíssimo. Tem um novo escritor aqui também, um jovem escritor de 80 e poucos anos de idade, que é o Carlito Osório. O Carlito fez esse livro de memórias que é delicioso. E dos veteranos, dos últimos que nós publicamos, eu tenho uma satisfação enorme de, por exemplo, ter feito esse livro, que isso aqui é a reunião da obra poética completa do Sérgio Blanc, Os Dias Ímpares. Aqui nós reunimos
todos os livros que Sérgio Blanc fez nos anos 80 e nos anos 90 em termos de produção poética. É uma obra riquíssima, valiosíssima para a história da literatura no Espírito Santo, né? E também o Paulo Roberto Sodré com os poemas desconcertantes. Aqui é uma reunião de vários volumes também, são 3 inéditos e 2 livros já publicados em segunda edição aqui dentro. Inclusive está aqui o Senhor Branco, ou Indesejado das Gentes, que é a obra indicada ao vestibular da UFES desse ano, né? Então, enfim, fora isso, eu tenho recebido propostas eu e Caldeira temos recebido propostas de livros interessantíssimas. Esse ano a gente deve colocar em prática um selo editorial dentro da editora Cousa, que é o selo Cosa Nostra, né? E nesse selo a gente quer reunir essa nova produção literária do Espírito Santo. Já tem 2 livros que a gente quer começar e já está buscando recurso para eles, que é um do Daniel Vilela, um menino de 23 anos, que está escrevendo muito bem, e outro do Leandro Reis, né, que é um livro de contos, o Catamarã, que a gente também está buscando recursos para esse livro também. A perspectiva, então, é de ampliar esse trabalho. Vocês estão, então, com uma esperança muito grande de um crescimento considerável aí nos próximos anos, é isso? Bom, a gente sabe que a gente está fazendo uma coisa meio, apesar do cuidado com os livros, a gente sabe que é uma produção marginal também. Né? A gente não consegue estar nos lugares que a gente gostaria, a gente ainda não consegue sustentar a editora, por exemplo. A gente depende, às vezes, de parceria com os autores ou parceria com empresas privadas, ou a questão das leis de incentivo para poder conseguir bancar alguns livros. Alguns a gente consegue até fazer com algum lucro, mas, enfim, a gente, às vezes a gente fica até sentindo muito, porque a gente tem tanto livro bom para fazer e a gente não tem recurso para isso. A vontade era de triplicar, quadriplicar o que a gente está fazendo. Saulo, isso demonstra, então, o interesse maior do leitor capixaba pelos livros produzidos aqui no estado? Olha, Wanderlei, eu acho que a gente está vivendo um momento muito bom, não só de produção, mas de interesse por essa produção também. E não são apenas pessoas de vários segmentos, várias idades, né? Todas interessadas nessa produção, sim. Até porque essa produção, eu tenho sentido que ela tem rompido as barreiras simplesmente de um nicho, de um grupo, né? Não é só o grupo da literatura, o pessoal da literatura, não. A gente tem visto que as artes têm se integrado muito aqui. A gente vê gente da literatura no teatro, gente da literatura no cinema. A gente sente projetos, às vezes, que integram essas artes. Uma galera que está fazendo diferença em projetos interessantíssimos, né, com o pessoal do Fora do Eixo, né, grupos que vêm surgindo para discutir literatura e dar suporte a eventos e criando eventos interessantes, como o pessoal do Cronópio, lá na UFES, né, recentemente tem a Confraria dos Bardos também. Então a gente está sentindo o seguinte, que além da produção literária, a gente está vivendo um momento de congregar, de juntar pessoas para fazer circular, para discutir essa produção, né? E isso, assim, é uma coisa única, assim. Eu sou de Vitória, eu não sou de Vitória, né? Eu cheguei aqui em 99 e de 99 para cá eu não tinha visto não sei se houve antes, talvez tenha havido antes um movimento parecido com esse, mas eu não acompanhei. Mas de 99 para cá é a primeira vez que eu vejo isso acontecer com mais força, de maneira mais palpável. Vocês já conseguem perceber assim uma disposição maior das livrarias no sentido de ofertar essa produção local, ou há ainda uma resistência ao que é produzido no estado? Por um lado, a gente sente que algumas livrarias até tentam, por exemplo, criar espaços determinados para literatura regional, mas em geral a gente percebe que o livro do Espírito Santo, né, na livraria as pessoas ainda escondem ainda. Os nossos, às vezes, eles não escondem porque não acham que é do Espírito Santo, porque tem uma estrutura de editora, às vezes o papel, às vezes, né? Então, como ele é muito parecido com o livro que vem de outros estados, ele acaba ficando misturado ali, né?
Então, não existe, ele acaba não recebendo esse estigma. Mas a gente sente que as pessoas estão mal informadas, elas segregam o livro do Espírito Santo. E assim, às vezes assim, quando eu chego num local e está lá escrito lá, Espaço da Literatura Capixaba, eu nem acho que isso seja legal também. Né? Tipo, você chegar e falar assim, olha, aqui é a literatura capixaba. Você quer, tá aqui, é como se fosse no açougue, né? Aqui é a carne capixaba, aqui é a carne de outro estado, né? Eu acho que o que tem que haver é o seguinte, o livreiro ele tem que se preocupar em expor a literatura do Espírito Santo como ele expõe de outros estados também, né, de outros escritores que vendem mais. O nosso problema, né, é às vezes assim, quando ele pega e determina, não, esse aqui é o canto da literatura do Espírito Santo. Se esse local fosse privilegiado, se ele estivesse colocando um local, olha, para todo mundo ver, um local que todo mundo chegasse e pudesse acompanhar, tudo bem, mas às vezes colocam lá no fundo da loja, né, embaixo de uma prateleira, né? Então, assim, eu acho que às vezes não importa o local que ele está dentro da loja, o que eu preciso é que o vendedor saiba aonde está esse livro, que o vendedor conheça esse livro. A gente tem exemplo, por exemplo, desse livro, né, que é o livro que é indicado ao vestibular, que você passa em loja, o livro está lá e às vezes o próprio vendedor não conhece. O vendedor não sabe que livro é esse, não sabe de onde que vem. Né? Então, existe um problema de formação dos profissionais que trabalham em livrarias. A editora Cousa está aí para tentar mudar essa cultura ainda de uma certa restrição aos livros. Não, sim, com certeza, sem nenhum tipo de bairrismo, né? Mas eu acho que o que é produzido aqui é tão bom quanto o que é produzido aí fora, né? E eu não quero ser enquadrado num gueto. Não, eu quero que os meus livros tenham a mesma disposição que os livros da Companhia das Letras, que os livros da Editora Record. Eu não vou ter nenhum complexo de inferioridade em relação a isso nunca. Saulo, quando a gente fala de literatura, o assunto é tão importante que a gente nem vê o tempo passar. Quero agradecer muito a sua presença aqui no Opinião. E você que nos assiste, até o nosso próximo encontro.